Olá, boa tarde, boa noite, meus caros e queridos alunos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os três atos acadêmicos, que é o ato de estudar, o ato de ler e o ato de escrever. Então, por que é importante a gente trabalhar um pouco sobre esses atos, sobre essas ações que fazem parte da vida do acadêmico, né? Porque o objetivo, vocês estão num curso de formação inicial, um curso de formação de professores de geografia, é uma formação inicial. Então, é nesse momento em que vocês vão ter contato, inicialmente, com uma pesquisa, com um conhecimento, né, acadêmico, com um conhecimento científico. Não que o conhecimento lá da escola básica não fosse científico, é uma geografia escolar, ela está baseada no conhecimento científico. Mas vocês vão chegar à leitura e à compreensão de textos que são dos próprios cientistas, dos próprios pesquisadores, né? Então vocês já experimentaram isso no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto período dessa graduação. Então, é importante a gente agora, nesse contexto, relembrar algumas coisas importantes que vocês já viram lá no início, sobre esses atos, né? O ato de ler, de estudar, de ler e de escrever, porque vocês vão construir um produto fruto de uma pesquisa que é uma pesquisa de iniciação científica, né? Então, por que a gente está trabalhando aqui esses três atos? Porque o objetivo nosso é trabalhar. Por que esses três atos são importantes? Porque o objetivo nosso, né, com essas aulas próximas, é trabalhar e desenvolver aquele pensamento que nós já falamos antes, que é o pensamento científico, é o pensamento acadêmico, né? E não aquelas outras formas de conhecimento, como a gente falou. Quando você inicia uma universidade, um curso na universidade, no ensino superior, significa que você vai entrar em contato com uma ciência, você vai desenvolver uma ciência a partir os métodos científicos, a partir daquilo que você produz, da forma como você estuda, né? Então, a gente percebe que há uma necessidade muito grande, né, pelo que eu já pude observar, de a gente trazer um pouco desse conteúdo aqui, que são esses três atos. Então, o objetivo é a ciência, é desenvolver essa lógica da ciência. E por que é que isso é importante? O que isso significa, né? Quando a gente fala em produzir ciência, é para a gente poder desenvolver um tipo de conhecimento da realidade, não é algo fora da realidade, mas da realidade. A gente compreender alguns fenômenos da realidade. Aquilo que a gente determina como fenômeno é o objeto, né? Por exemplo, se você vai estudar o espaço público da cidade de Porangatu, o seu objeto é o espaço público. Se eu vou estudar o estágio dos cursos de formação de professores, o meu objeto é o estágio, né? Então, é nesses critérios que a gente vai se organizar para poder trabalhar as próximas aulas. E por que isso é importante, né? Por que a ciência é importante? Porque ela permite que você entre em contato com conhecimentos da geografia, no nosso caso. Quando a gente fala conhecimentos da geografia, não é qualquer conhecimento, é um conhecimento teórico, científico, né? Quando você lembra disso, você pensa na história do pensamento geográfico, na história da geografia, do todo o processo em que a geografia se desenvolve no tempo e no espaço, né? Esse conhecimento se desenvolve. E por que isso é importante? Nesse desenvolvimento da geografia se desenvolveu objetos próprios dessa ciência e uma forma de ler esses objetos, né? De analisar esses objetos. Como que é que eu faço isso, professor? Como que eu vou analisar um fenômeno a partir da geografia, né? Da ciência geográfica? Então,
Primeiro você sabe que a geografia, vocês viram lá nas disciplinas iniciais, né, sobre o pensamento, e vocês estão vendo nas demais, e ainda hoje vão continuar até o final do curso, estudando e tendo disciplinas obrigatórias que são de formação teórica, né? Então, a geografia, considerando isso, vocês têm. A geografia tem como objeto o espaço. O espaço é o objeto da geografia. Ah, mas é só da geografia? Não. A geografia não é dona desse objeto. Várias ciências se apropriam do espaço para desenvolver um raciocínio sobre ele, sobre os fenômenos e etc. Vamos pensar que o arquiteto também pensa o espaço. Vamos pensar o arquiteto que trabalha com os aspectos urbanos da cidade, né? O espaço público da cidade. Então, ele também tem um espaço. Né? Se a gente for pensar o arquiteto que trabalha na produção de uma casa, é também um espaço. Né? Se você for pensar algumas outras ciências, como a própria, pega por exemplo a medicina, ela também trabalha com espaço, mas o espaço, o objeto dela é o corpo humano, é a saúde do corpo humano, é a saúde dos homens, né? Então, existem várias ciências que se apropriam do espaço e do corpo humano, a biologia também, né? Se apropria do corpo humano, né? A biologia, a farmácia, bioquímica, né? São ciências que também têm como objetivo o corpo humano, né? Então, essa ciência é que vai produzir conhecimentos a partir das categorias, dos princípios, né, dos conceitos que essa ciência se estrutura. Né? Por exemplo, na geografia, a gente pensa nos princípios de localização, de posição, de distribuição e etc. Né? Aqueles princípios que foram as primeiras bases. Né? Posteriormente, vamos se desenvolvendo outras questões, por exemplo, da ciência geográfica, que são as categorias, né? As categorias paisagem, território, lugar, escala, né? Acho que eu estou esquecendo algum, mas são esses. Então, quando você vai analisar fazer uma análise geográfica, você tem que constituir nessa análise qual é o seu objeto, né? A partir de qual desses princípios ou dessas categorias que você vai analisar o fenômeno, né? Ou o objeto que você determinou para ser conhecido, né? Então você só produz o conhecimento acadêmico, conhecimento científico, a partir de uma ciência e a partir daquilo que a ciência formula, né, como critérios. Né? E para entender esses critérios, tem essas bases que são as categorias, os conceitos e os princípios, e a forma como você encaminha é um método científico. Né? Então, é por isso que a gente vai trabalhar aqui, para vocês darem conta de quando tiverem com um determinado tipo de dúvida em relação ao que é o conhecimento e para que ele serve, né? A gente está num momento em que muita coisa tem sido falado em nome da ciência, que não é ciência. Então é importante a gente ter critério para analisar o que é científico, o que é senso comum, o que é fake, o que é filosofia, o que é um conhecimento teológico, né? A gente tem que saber essas delimitações entre esses conhecimentos, tá? Então a gente vai começar falando um pouco sobre a ação de estudar. O ato de estudar, né? Então vocês enfrentam isso cotidianamente, né? A partir dos textos filosóficos ou científicos que vocês entram em contato. Né?
Então, há uma identificação de 3 tipos de imaturidade, e a gente vê isso muito frequentemente em vocês, né? A imaturidade cultural, né? Que vem de uma falta de hábito de leitura, de uma falta, uma dificuldade de interpretar o que lê, e às vezes até criticar indevidamente um autor, né? E falar que ele não, por exemplo, que o autor não está dizendo nada com nada, né? A gente nunca faz uma autocrítica, né? Então essa imaturidade cultural é algo que vem dos estudantes. Normalmente se chegam nas escolas, nas universidades, um estudante é que tem esse tipo de imaturidade. Imaturidade psicológica, né? O que seria essa imaturidade psicológica? Muitas vezes as pessoas têm que enfrentar um momento da vida sem ter a devida maturidade para isso. A gente vê também, principalmente nos alunos mais jovens, claro que isso não é próprio da juventude, né? Mas a gente vê que quando as pessoas estão numa fase adulta, elas já entram numa universidade, elas sabem muito bem o que elas foram fazer lá, né? A gente já teve a experiência de trabalhar com os adultos e com os mais jovens, né? Então, isso serve para as duas faixas de idade, tanto o jovem, o adolescente, como também para os adultos, mas eu foco principalmente nos jovens. Por quê? Porque muitos chegam na universidade, eles não sabem, né, às vezes, nem se ter uma postura dentro da sala de aula, né? Com desrespeito ao professor, com desrespeito a si próprio, né? Porque está lá perdendo o seu tempo e não tem, está buscando às vezes uma universidade, uma formação, mas não tem compromisso com ela, né? Não tem uma aspiração com ela. Então, geralmente, esse aluno, quando sai e leva o curso desse jeito, ele sai sem saber nada, né? E isso vai dificultar muito mais a, a colocação dele no mercado de trabalho. Isso é muito claro para nós, né? A gente vê que os alunos que têm uma melhor formação, que tiveram uma melhor formação, eles buscam, eles conseguem a inserção no mercado de trabalho com mais facilidade, né? Vamos dizer assim. E também tem uma chance maior de seguir uma trajetória, né, que ultrapassa uma formação inicial, ultrapassa a graduação. Então, essa imaturidade psicológica é algo muito importante de se olhar, né? Por que eu estou fazendo esse curso? O que eu quero, né? Às vezes, quando a pessoa não tem clareza do que quer e está lá sem saber por uma onda de modismo, né? Então, acho que tem que se fazer essa pergunta, né? Que é um momento importante de se fazer. E a imaturidade lógica, né? A dificuldade de ter uma sequência de raciocínio, de colocar por escrito, né? O que você leu e entendeu, né? Dentro de uma lógica. E, então, essa é uma outra dificuldade. Então, essa imaturidade lógica, a gente vai ajudar vocês, né, com esse texto, né? E vamos também cutucar esses outros tipos de imaturidade, né? Acho que é importante vocês fazerem uma análise em relação a isso. Bom, o ato de estudar, né, ele envolve 2 momentos, 2 modos de aprender, né? Às vezes pode ser 2 momentos ou 2 formas de aprender, ou então é algo que vai direto num ato só, né? Primeiro é o ato de aprender a partir do aquisitivo, né? Do ato aquisitivo, que é o desejo de ter conhecimento, adquirir através do que se diz um professor em um livro, é o ter, né? Às vezes você começa, né? Tu compra um livro, compra uma xerox, você tem uma aquisição de um determinado material para você estudar, para você conhecer, né? Mas isso só não é o suficiente. Escutar, às vezes, só o professor, ou então escutar algumas coisas do professor, né?
Isso é muito pouco, isso é ter. Você tem momentaneamente, né? Aquela xerox, aquele livro, tem uma clareza superficial sobre o determinado tipo de conhecimento que você está envolvido, né? E a outra forma de aprender é o ato interativo, né? É quando o aluno ele realmente se envolve com o ato de estudar. Né? O que seria isso? Ele lê o material, mesmo que ele não entenda, ele vai lá, lê de novo, aí ele começa a entender alguma coisa, aí ele sublinha, ele faz anotações, ele tenta sozinho entender aquele assunto. Aí aquilo que ele não entende, ele vai para a sala de aula, ele questiona, ele interage com o conhecimento, com aquilo que o professor traz, ele pergunta, ele dá exemplos, ou às vezes ele fica calado, mas ele está interagindo, né? Então é esse modo de interação, é essa forma de que se desenvolve esse ato de aprender, de estudar, é que ele fica, que ele tem permanência, né? Quando você às vezes só repete aquilo que o professor falou, só estuda as anotações que você fez do professor, né? É uma forma de você apropriar de algo, mas a interação, a forma interativa, quando você se relaciona com tudo aquilo que envolve aquele conhecimento, é o que vai te possibilitar ultrapassar esse ter, né? E aí esse conhecimento passa a ser, né? Porque ele faz parte do seu ser, ele passa a interagir com você e te afetar de alguma forma. Então, para aprender, né, estudando, existem três importantes aspectos, né? Atenção, memória e associação de ideias, tá? Eu falaria que poderia a gente ter, por exemplo, as duas ideias, as duas coisas, atenção e associação de ideias que já desenvolve a memória, né? O que é atenção, né? A atenção é quando eu paro tudo e começo a focar de uma determinada coisa, né? Ou num determinado, uma determinada ação, né? É quando eu paro, por exemplo, e olho, sinto o que está acontecendo, porque eu não estou bem, aí eu analiso, eu foco em mim, se eu estou com dor de cabeça, onde que está doendo, aí eu vou pensando e percorrendo todo o meu corpo para saber se tem mais alguma coisa doendo. É o sentir, né? Aquela coisa de atenção para o corpo para sentir qual que é esse mal-estar e entender o que está acontecendo. Muita gente às vezes reclama sem saber direito o que está sentindo. Vai ao médico sem saber falar aquilo que sente, né, de forma sensata e objetiva. Né? Então, atenção é isso, é quando você estimula, né, uma forma de concentrar num determinado fato, é um exercício, né? É o exercício de ter foco, de concentrar em algo que você esteja fazendo sem interrupções, né? Quando você consegue, claro que, por exemplo, quando você vai estudar, você não vai ficar estudando 4 horas sem interrupções, né? Ninguém dá conta disso, você tem que fazer alguns mini intervalos. Mas esses mini intervalos não podem te tirar, por exemplo, meia hora do seu tempo, né? Porque senão você vai se perdendo daquilo que é o foco de atenção naquele momento. Então, está estudando, deu vontade de ir no banheiro, vai no banheiro, vontade de beber água, vai beber água, né? É claro que isso não vai acontecer de 5 em 5 minutos, então lá de 30, 40 minutos, aí você tem que sentir qual é o seu ritmo, né? E outra coisa é olhar para o seu pensamento quando você estiver estudando e analisar esse pensamento, né? Às vezes você está saindo toda hora, que é um fato que acontece muito corriqueiramente com os alunos, né? Às vezes ele sai toda hora porque tem um celular para olhar, pitou o celular, né? Então tem coisas que a gente às vezes tem que se organizar para poder ter essa atenção, né? Por exemplo, desligar o celular, ou então, mesmo se ele estiver apitando ali, isso não te abalar, não te afetar para você parar, né?
ter um lugar, um certo silêncio, um certo isolamento. Né? Eu mesmo preciso disso. Às vezes é uma regra geral, né? Mas às vezes tem alguém que consegue estudar escutando música e não precisa tanto de silêncio. Né? Bom, a memória, quando a gente fala da memória, é aquilo que a memória não é propriamente o decorar que ele fala aqui, né? É quando você consegue, a partir de um conteúdo, criar uma linha de raciocínio, assim, alguns elementos que te lembra uma trajetória, né, uma rota para pensar nele, né? Isso é algo que tem um tempo limitado. Por exemplo, eu estou trabalhando um assunto, eu crio uma rota aqui que é um mapa conceitual. Eu vou pegar um mapa conceitual, vou escrever todos os elementos e vou falar. Aquilo é importante para mim, né? Mas, assim, para o aluno que não teve uma leitura ou mais cuidadosa, ou quando o aluno, às vezes, até teve ou não teve e consegue entender, mas aquilo é algo transitório. Às vezes, daqui a um tempo, quando você pega aquele mapa, você já não lembra de um monte de coisas, né? Então, é aquela coisa que você, às vezes, elabora para poder apresentar uma aula, um trabalho, né? Às vezes de forma até mecânica, né? Mas o que é que faz esse conhecimento realmente fazer parte de você, você prender com você, que é o compreender, né? É aquela capacidade que você tem de, diante daquele conhecimento, de fatos, de discussões que teve na sala de aula, daquilo que você pensou, do que o colega falou, tudo aquilo que você desenvolveu, você vai associando aquele conhecimento. Na medida que você faz essas associações, você estabelece relações com o objeto do conhecimento. Quando você consegue fazer essas relações, é que você consegue desenvolver uma maneira, uma ação de que aquele conhecimento passa ter uma perenidade, né? Passa a fazer parte de você mesmo. Né? Então, o importante de tudo é você lembrar que a atenção é fundamental, a associação de ideias é fundamental e a memória é aquilo que você traceja, né? Para poder desenvolver essa associação de ideias. Né? Então, às vezes, você faz um mapa, cria uma linha de importância entre aquilo que foi discutido, das questões mais importantes para as questões menos importantes, e que isso possa ser expresso num determinado esquema, né, ou um mapa, e a partir disso, você, na medida que você olha aquele guia, né, o mapa é sempre um guia de orientação, o mapa conceitual não é diferente, né? Aí você vai, a partir daquela orientação, você vai trazendo as ideias e discutindo aquelas ideias. É mais ou menos isso. E para dar conta de fazer essa associação de ideias, essas relações, né? Ou seja, desenvolver mesmo essa capacidade de aprender, de aprendizagem, né? De apropriar de um conhecimento, de internalizar aquele conhecimento. O que é que tem nesse processo todo? Né? Algumas coisas são importantes, como eu havia dito. Né? É preciso se organizar, né? De várias formas. Organizar o externo e organizar o interno e organizar aquilo que é importante de material para a gente poder estudar. Então você precisa ter à mão todo aquele material que você vai estudar. Você tem que ter, por exemplo, você tem que organizar um ambiente que seja mais limpo, né? Às vezes você está num lugar que tem muita bagunça, né? Que as coisas estão desorganizadas e aquilo reflete também. Por exemplo, isso me afeta, né? E eu vejo que isso é uma orientação de muitas pessoas, muitos psicólogos e pessoas que orientam o ensino, né? Quando a gente vai se organizar para estudar, tem um horário, tem uma rotina, por exemplo, de tal hora a tal hora estudar, né? Então, ter um tempo
determinado, ter um ambiente adequado, né? E ter o material disponível. São essas 3 regras mínimas, né? Então é importante a gente, às vezes, até assim, ter um momento em que trabalha, que faz, tem muitas coisas para fazer, ter um calendário diário, né? De horas daquilo que você vai fazer. Às vezes a gente faz um planejamento semanal, ou a gente faz a partir de um mensal, né? Então esse mês eu tenho que dar conta disso, disso, disso. E aí, mas aí você começa na semana, distribuir isso na semana, né? Então essa semana eu vou fazer isso, na semana que vem eu vou fazer aquilo. E às vezes você planeja a semana num dia da semana, né? Às vezes você perde um tempo lá de 1 hora, 2, e faz um planejamento logo na segunda ou no domingo, né? O que você vai fazer aquela semana, o que você precisa fazer, né? E ter aquele horário marcado, né? Assim, de tal hora a tal hora isso, de tal hora a tal hora aquilo. À noite eu tenho que sentar para assistir, continuar assistindo as aulas, né, online, né? Então, isso é importante. A gente às vezes despreza essas coisinhas básicas aqui, mas isso é fundamental para você dar conta de ter aquela atenção e a partir da atenção você desenvolver as outras habilidades, né? Que é a associação de ideias, é a lógica de raciocínio, de memória para você entender, né, todas as discussões e todo o conhecimento que você pode adquirir. Bom, além dessas 3 tarefas aí, que é se organizar em relação ao tempo e em relação ao material que você, né, tem disponível, e ter um ambiente e um horário, uma organização, um planejamento, né, para poder estudar e ler, né, o estudante da universidade, né, a produção acadêmica, a primeira coisa que ela necessita para você aprender é a leitura. A leitura é fundamental. É a partir dela que você desenvolve tudo, né? Então, às vezes a gente tem alunos que chegam com muita dificuldade, que sabem ler, mas às vezes não tem uma leitura boa para dar conta de aprender as coisas, né? E a gente percebe isso muito, né, na universidade, mas a gente também percebe que os alunos vão rompendo com essas dificuldades, na medida que eles têm a disciplina, se organizam, né? Às vezes tem muita dificuldade de compreender. Ler todo mundo lê, mas a dificuldade de eu compreender é que é o grande problema, né? Então essa é uma realidade que nós temos. É isso que me mobiliza para trabalhar esses conteúdos assim, para a gente deixar muito claro, né? E cada um sabe o esforço que precisa fazer para realizar isso, né? Então, como eu havia dito antes, não é ir na universidade, sentar, escutar o professor, fazer anotações, né? Às vezes a pessoa estuda por aquilo, por essas anotações, porque não consegue entender nada do texto, ou porque tem dificuldade. A primeira coisa é entender que existe essa dificuldade, que essa dificuldade não é só minha ou sua ou de qualquer um outro, mas é uma dificuldade geral, né? E que você não é o culpado disso, né? Você vem de uma formação que não te ajudou muito. Às vezes você tem que assumir algumas culpas, né? Algumas responsabilidades, eu não diria nem culpa. Mas é assim, eu não vejo isso como uma responsabilidade do aluno, né? Agora, quando ele sabe que ele tem dificuldade, que ele precisa fazer um esforço, que ele pode ou não continuar na universidade, porque ele já tem capacidade de, às vezes, de escolher aquilo que ele vai fazer. Às vezes ele não gosta da universidade porque não é o curso que ele tem identidade ou que ele tem uma identificação, né? Então, assim, ou também porque ele tem preguiça, né? Ele não quer saber de ler, não é a praia dele e tal. Então, mas assim, para poder desenvolver na universidade, seja ela em qual curso for, né, é necessário ler. Para você viver no mundo, você precisa ler. Para você entender o mundo, você precisa ler.
e entender, né? Então a leitura do mundo ela precede a leitura da palavra, como diria o Paulo Freire, né? Para você ler o mundo, você primeiro precisa ler, saber ler, e também a partir da leitura que você também vai desenvolver uma outra habilidade que é mais complexa do que a leitura, que é a escrita, né? Então, assim, vamos lá. Quando a gente lê para entender, o que é importante é o significado daquelas palavras, né? O tema envolve assim a leitura de um tema. Vamos supor, você vai pegar um livro para ler, uma parte de um livro, veja quem é o autor, busca um pouco da formação dele, do que ele já publicou, os assuntos que ele discute, né? Faz uma análise da própria biografia do escritor, né? Isso é importante. No segundo momento, dá uma olhada no livro, no material que você tem em mãos e veja o que é, né? O que é que você, qual é o tema e o que é que aquele autor vai dizer para você sobre aquele tema, né? O que ele tem a dizer, né? Aí você começa lendo as coisas mais exteriores, as coisas que estão na capa, né, mais exteriores, que estão na contracapa, que falam algumas coisas, depois olha, por exemplo, o sumário do material, veja, se você não tiver acesso a esse sumário, olha os temas que ele vai discutir, você ter uma visão geral, né? E depois é que você vai para o ato propriamente da leitura, né? Não é algo assim que a gente tem de imediato, né? Algo que você vai se descobrindo e vai entendendo, né? Às vezes tem uma coisa que não entende, você trava lá, né? Sublinha aquilo ali, deixa uma forma de pergunta, né? Porque aí você colocou algo. A gente não tem que dar conta de tudo, a gente tem que entender, e aquilo que não entende tem que deixar uma anotação, né? Vamos falar isso mais na frente. O ato de ler, os momentos da leitura dirigida, né? Eu acho que eu já falei um pouco sobre o primeiro momento, né? Que é o de identificar o texto, o autor, fazer uma leitura geral para aprender a ideia, a mensagem central, né? Não é o momento ainda de você fazer aquela leitura mais ampla, mais densa do texto. Primeiro é identificar o geral. É importante ter esse geral na cabeça primeiro, sabe? Às vezes você pode até anotar, né? O que o autor vai dizer para você ter em mente do que se trata, né? E pensar, não, ele vai associar isso, isso e isso. E você já começa a pensar sobre isso, né? Esse geral é importante para você entender a ideia central, aquilo que ele vai discutir, o que ele vai falar daquele objeto ou daquele fenômeno, né? O segundo momento é aquela leitura mais cuidadosa, de mais presença, de mais concentração, né? Que você vai fazendo sobre o texto ou o livro que você está lendo, e na qual você sublinha, destaca, anota, questiona, né? Então, assim, o autor aqui, eu vejo muitos outros falar, para você fazer isso é necessário 3 leituras, é na terceira que você vai fazer isso. Eu diria assim que você fazer uma leitura, você conseguir ler o texto todo, né, ter uma ideia do geral, e depois voltar nele na segunda vez e pegar assim por parágrafos, né, entendendo, às vezes lendo os parágrafos mais de uma vez, é uma forma de você desenvolver isso. Eu faço dessa forma, né? Eu faço esse primeiro momento de ler de forma geral, o segundo momento de primeiro identificar aqueles dados, né? Esse primeiro momento, e depois, num segundo momento, eu faço uma leitura geral, e num terceiro eu começo a fazer a terceira leitura, né? Que é uma a primeira não foi uma leitura propriamente dita, mas é um terceiro momento que seria começar a ler por parágrafo e começar a anotar, né?
Tem uma autora que fala, uma filósofa, que fala um pouco desse ato de estudar, o ato de ler, que me orientou muito nas minhas práticas, né? Ela chama Lúcia Helena Galvão, ela é da Nova Acrópole. É um canal muito bom que ela traz muitas discussões filosóficas, principalmente as discussões sobre a filosofia indiana, né? Eu gosto de assistir esse canal dela. Então, assim, ela fala muito sobre essas técnicas de estudo, né? Então, quando ela fala de leitura, ela começa falando, orientando como trabalhar o parágrafo, o primeiro parágrafo, né? Você pega lá o parágrafo, ele não veio para enfeitar a página, né? Ele está lá porque ele está falando de uma ideia. Um parágrafo tem uma ideia central, né? Uma ideia fundamental. E aí, além da ideia fundamental, ele tem outras ideias que vão dar suporte para essa ideia principal, né? Então, às vezes, ele vai ter várias ideias, várias questões que ele vai acrescentar sobre o contexto, né? E outras ideias de apoio. Então, é importante, quando vai ler o parágrafo, você identificar o que é a ideia fundamental, principal do parágrafo, o que é a ideia que vai trazer o contexto e o que são as ideias de apoio, né? Então, alguns autores entregam essas ideias muito facilmente, né? Eles trazem até de uma forma direta, mas existem vários tipos de escrita, né? Que são as escritas, além de direta, aquele que é evasivo, que às vezes ele vai trazer a ideia principal lá no final, né? Tem outros que vai fazer uma escrita indireta ou é, é uma escrita que não te entrega, sabe? Você tem que ler tudo para às vezes você dar conta de entender o que ele vai estar trabalhando o texto, né? Às vezes isso é muito frequente, né, na leitura filosófica, né? Não é uma leitura que você vai dar conta de entender ali a princípio, né? É algo muito mais que está muito mais difícil de você discernir, de entender, né? Então a leitura filosófica ela é complexa porque ela exige muito, além de atenção, de conhecimento para entender, né? Então, isso é como se fosse assim, ela ainda fala assim, você tem que entrar no texto como um caçador, né? Ela usa esse termo de ler como, ela faz essa analogia de leitura, de ler como caçar, né? Então você vai como um caçador tentando entender aquilo que é o ponto, o foco da ideia principal e as contextuais e as de apoio. É isso que é importante. E a partir disso, você vai sublinhar. A primeira coisa que você vai sublinhar é a ideia principal, né? Não precisa você sublinhar muito, né? Sublinhar pouco. Mas dar conta da ideia principal. E assim, às vezes a ideia toma metade do parágrafo, né? Então você vai sublinhar só aquilo que são palavras que designam a ideia principal, né? E aí, do lado esquerdo, geralmente as orientações sempre é assim, a gente do lado, eu faço do lado esquerdo, do lado direito, a gente fazer anotações, tá? Por exemplo, você pode fazer uma ideia principal do lado esquerdo e usar as demais do lado direito, ou então põe a ideia principal e o contexto de um lado e as outras as ideias de apoio, né? Mas assim, a ideia é escrever o mínimo, né? Escrever o mínimo. Ela até orienta a escrever só a ideia principal, né? E sublinhar só a ideia principal. Porque as outras coisas você vai lembrar, né? Que são coisas que referem à ideia principal. E essas anotações é aquilo que a gente chama de nota de margem, né? Tem alguns livros que vêm com nota de margem, né? Que conserva a ideia principal, mas não as palavras, né? Então, vamos dar um exemplo assim, é, é, de alguma coisa aqui. O que nós estamos estudando nesse texto aqui?
sobre leitura, né? O que que a leitura, o que que esse momento de ler significa, né? O que que significa ele, né? O que que ele traz, né? Qual que é a ideia mais importante? Eu diria assim, eu falaria assim, que a ideia mais importante sobre o ato de ler são os princípios para o desenvolvimento da leitura. Que tipo de leitura? Qualquer não, da leitura acadêmica. Princípios, leitura acadêmica. Eu falaria em 3 palavras. Tudo sobre isso, né? Aí eu poderia, né, colocar condições para desenvolver foco, eu colocaria assim, de forma bem resumida. Por exemplo, isso que está no PowerPoint aqui, em cada slide, são ideias resumidas, né, que a gente resumiu, mas a gente não resumiu tanto porque também não é didático resumir tanto, né? Então a gente coloca de forma que vocês consigam ler e entender aquilo que é mais central, né? Aquilo que é mais principal. Então acho que essa ideia, essa orientação da Lúcia Helena é muito bacana. Você faz essas anotações, poucas anotações, às vezes nem de todos os parágrafos a gente faz, sabe? Mas assim, aí quando você vai fazer um fichamento ou um resumo, você parte delas, sabe? Você pode escrever em algumas linhas, né, sem perder o todo. E vocês muitas vezes vão falar sobre alguma coisa, vocês nem leem, nem não tem paciência. A gente viu muito pelo texto filosófico. Às vezes, na hora que começa a desenvolver uma ideia, acaba, para, né? Aponta isso, isso e isso, e só, né? Quando você faz uma análise, por exemplo, eu coloquei o texto de dissertou para vocês desenvolver uma análise considerando pensamento geográfico, né? Muita gente acha que o dissertor ele é geógrafo, né? Ele é filósofo, então ele traz uma ideia de algumas questões que a geografia trata. Como, por exemplo, poderia ter pego uma coisa, sabe, só e explorado, né? O pensamento geográfico que tem por trás daquela frase ou daquela ideia, né? Então, a gente percebe que vocês têm muita dificuldade de fazer isso. Então, aonde é que está a dificuldade? A dificuldade está na tarefa da leitura, né? No ato de ler, né? Então, é importante entender isso para poder evoluir. O ato de ler os 3 níveis de leitura eu falei mais do que isso no outro slides, né? O nível 1, que é entender o que está escrito através da decifração da escrita. O segundo nível, que é a leitura que é para se informar, o que a coloca como uma leitura mais elaborada do segundo nível, do primeiro nível. E o terceiro nível é quando o leitor avança para uma interpretação autônoma, onde se compreende criticamente o autor lido ou a realidade observada, culminando com o ato de contraler, que é o nível mais complexo do ato de ler. Pois aí o leitor briga com o autor e contesta-o e refaz as ideias, né? Às vezes a gente não precisa nem dar conta disso, né? Ainda, né? Talvez se a gente der conta de entender o que o autor fala, entender e fazer uma interpretação autônoma sobre o que o autor fala, isso já está de bom tamanho. Porque às vezes a gente contestar alguma escrita sem ter outros conhecimentos para poder associar isso, né, é uma canoa furada, né? Então, às vezes, todo mundo quer ser muito crítico, mas não dá conta nem do primeiro ato, né? Que é esse nível de ler e entender o que é que o autor está dizendo, né? Além de decifrar, entender, né? Informar o que o autor está querendo me dizer, né? Então, é um pouco disso. E a tarefa para dar conta disso é aquilo que a gente falou no slide anterior, né? Dar conta de cada parágrafo, dar conta daqueles 3 níveis de leitura, né? De primeiro ter uma visão mais externa, depois você começa com uma visão mais interna e depois você vai aprofundando a cada parágrafo. A receitinha básica que funciona, tá?
Não é bom falar de receita, não, mas não deixa de ser uma orientação muito boa. O ato de ler, algumas dicas que para facilitar o ato de ler, né? Também está falando a mesma coisa que eu falei no slide, né? Percorrer a contracapa, as orelhas, o índice, examinando as páginas, fazer o reconhecimento geral, que eu falei até mais, você procurar uma biografia do autor, etc, etc. Depois, na medida que você vai sublinhar ou destacar, né, alguma coisa, você vai também fazer perguntas para o autor, né? E a orientação de fazer perguntas eu não falei, mas é uma coisa bacana, né? É, o que, que o autor está querendo me dizer? Onde que ele quer chegar? Será que ele está judiando de mim para entender isso? Por quê? Né? O que, que ele está falando com isso? O que, que ele quer dizer? Será isso? Né? Aí, quando você não tem certeza dos argumentos dele, você faz tudo em forma de pergunta, né? Porque aí fica claro que aquilo é uma interrogação para você. Né? Às vezes, depois, numa outra leitura, você vai conseguir, né? Vai conseguir avançar mais, né? Às vezes a gente pensa assim, ai, mas isso é difícil demais, pegar um texto, me debruçar nele, né? Assim, eu acho que é uma coisa não precisa ser toda no mesmo momento também, né? Você pega um texto, você não vai ter muito tempo. Não estou com sono, vou dar uma lida aqui. Uma coisa muito boa que ajuda a gente a dormir é a leitura, né? Então, se você ainda tiver com a cabeça ainda boa, você pega um texto desse, né, e dá uma olhada geral no livro, né, já começa a ver algumas informações do autor, entender quem ele é, assim, talvez isso possa te deixar estimulado para o segundo passo, que é essa leitura propriamente dita do texto, né, da leitura do artigo, do texto, do livro, né. E aí você começa a ler esse trecho, faz uma leitura sem muito compromisso para você entender o todo, que é uma tarefa também que, se você não tem tanto compromisso, a coisa não fica tão pesada, né? Então, mas procura ver até onde você consegue ter atenção. Se você não conseguir ler o artigo todo, né? E depois, essa segunda leitura, eu acho que é uma ideia boa de fazer ela toda, sabe? E o terceiro momento, que é você vai decifrando, né, o que o autor está dizendo, em cada parágrafo, em cada tópico, em cada sessão, ou em cada sessão, né? É importante você ter esse cuidado com cada parágrafo e fazer as anotações, como eu já falei. Aqui a autora ela faz um diagrama, né, sobre o ato de ler, o que é a leitura, né? E é interessante porque ela coloca aqui a leitura como necessidade, como desejo, como vontade, né? A gente tem a necessidade da leitura, né? Às vezes por motivos de estar estudando, de ter tarefas e etc., é quase que uma obrigação. Outras vezes a leitura é um desejo, uma vontade de conhecer, né? Uma coisa que vem assim muito forte, né? Que faz a gente expandir muito. Às vezes o desejo de entender uma situação é muito forte, né? E, por outro lado, também tem também a vontade de desenvolver mais, né? Eu diria que a diferença entre o desejo e a vontade é que o desejo ele tem alguma coisa daquilo que tem alguma relação comigo forte e que me impulsiona para esse desejo de expandir essa leitura, enquanto que a vontade é uma vontade a algo mais geral, assim, uma necessidade associada com o interesse de conhecer mais sobre aquele assunto, né? Então, quando a gente pensa na necessidade, no desejo e na vontade, essa leitura está relacionada a entender o mundo, o fenômeno, seja ele numa dimensão pessoal, seja ele numa dimensão da educação, seja ele numa dimensão técnica, né, ou do mundo, do que é a vida e etc., que já é um campo da filosofia, né? Então, a gente entende que a necessidade é algo que a gente sente, né? Que tem afeta a gente de uma forma mais leve, não é tão forte. O desejo atua naquilo que tem em relação com a nossa emoção, aquilo que está lá entranhado
que a leitura disso nos afeta tão fortemente que a gente tem esse desejo, né? Enquanto que a vontade ela é algo mais racional, né? Então, essas três dimensões, sensorial, emocional e racional, ela tem uma resposta física, o emocional começa a fazer sentido e o racional uma resposta intelectual. E isso daí, cada um a seu jeito, né? Então, eu acho interessante esse quadro que ela coloca, porque ela fala de uma leitura que ela tem uma dimensão muito, como ela pode ter uma dimensão muito grande para a gente, né? Às vezes a gente acha que lê aquilo lá, a gente está com vontade de ler um determinado assunto, né? Aí você vai se questionar, mas por quê, né, que eu estou com vontade? Às vezes acontece muito frequentemente quando a gente escolhe um objeto, uma discussão para um artigo, ou para uma tese, ou para uma dissertação, né? Aquilo normalmente ele tem alguma coisa a ver com a gente, com o mundo da gente, né? O mundo emocional, não só sensorial, mas o mundo emocional e o racional, né? Aqui a autora fala sobre algumas questões que referem ao bom leitor e ao mau leitor, tá? Não vou entrar em detalhes aqui não, porque eu acho que de tudo que a gente já falou, né, insere aqui o que um bom leitor faz e o que um mau leitor faz. Eu acho que tudo que nós discutimos até aqui é uma forma de orientação para um bom leitor, né? E não vamos criticar os maus leitores, né? Mas assim, é bom olhar aqui qual que são as características do mau leitor, porque às vezes você está usando, por exemplo, ler sem finalidade, ler palavra por palavra, ler de um ritmo muito vagaroso, né? São coisas que não dá para a gente desenvolver um pensamento ou uma unidade de pensamento, né? Então você tem que se autoanalisar aí, é uma tarefa bem particular de cada um. Após a leitura, o leitor que deseja analisar um texto pode, através de um resumo, procurar respostas para as seguintes questões, né? Eu fiz uma outra orientação para vocês dar conta do resumo, que são as anotações que vocês fazem, né, anotações de margem, né, a partir das leituras cuidadosas, retirar a ideia principal, a ideia de contexto e as ideias de apoio, né? Aqui ela está trazendo uma outra forma de você fazer um resumo, né? Analisar um texto, né? Para poder desenvolver um resumo. Que é essas questões, o que o autor afirma, qual o significado da afirmação do autor, onde se verifica tal problema, quais as partes constituintes do texto, quais as ideias essenciais, qual o valor lógico das ideias, como pensar ou agir perante o conhecimento adquirido e as funções mentais referentes a cada uma dessas questões, né? É bom pensar, né, nisso aí, o que o autor afirma, qual o significado da afirmação, que seria o que é a mensagem que você tem que aprender primeiro, né? Bom, por isso que é importante a gente fazer aquela primeira leitura exploratória, a segunda leitura, porque a gente vai aprender esse significado de uma forma mais geral, a gente vai aprender isso nesse momento, né? E aí depois, na medida que você vai lendo e desenvolvendo essa leitura parágrafo por parágrafo e mais atenta parágrafo por parágrafo, que eu acho que fica mais fácil, né? Você vai criando um entendimento, uma análise, né? Você vai julgando, né? E desenvolvendo esse todo, né? Da ideia que o autor traz. Bom, então você já aprendeu algumas coisas importantes que ajudam a pensar a leitura, né? Ajuda a estudar, ajuda a desenvolver a leitura. E agora o ato de escrever textos, né? Escrever é algo muito mais complexo. Se você não tiver aprendido a estudar e a ler de uma forma produtiva, de compreensão, de saber interpretar aquilo que o autor traz, né? Dificilmente você vai dar conta de escrever um texto. Então, as duas tarefas primeiras, os dois atos, vêm primeiro, né?
Por isso que a gente trabalhou nessa ordem. Então, escrever é algo mais complexo. Precisa de ter lido algo, entendido, para você escrever. Normalmente você vai fazer uma referência de um determinado texto. Vamos supor, o professor pede para você fazer um resumo, ou uma síntese, né? Ou tem tantas formas de pedir trabalhos acadêmicos, um resumo expandido, ou qualquer outra forma, um paper, etc. Então, dependendo dessa tarefa, sempre é uma escrita, né? Às vezes é uma coisa mais focada, né? Outras vezes é uma coisa mais ampla, que a gente pode pensar no artigo, que é uma tematização, um enfoque, né, que determina que cria uma delimitação, né, um determinado assunto. Então, para escrever é muito mais complexo, né? E eu diria assim, qual que seria o caminho? A gente achou um caminho para escrita, para a leitura, agora qual seria o caminho da escrita de um resumo? Vamos pensar num resumo, né? Vamos supor que você vai escrever um artigo e você precisa fazer várias leituras de vários autores, né? Vamos pensar assim, como que você vai se organizar? Então, essa leitura com notas de margem, né? Seria algo muito importante, né? Você desenvolver isso e depois tentar escrever a ideia do autor, assim, fazer esse resumo mesmo, né? Para poder ajudar você a ter uma ideia do todo e daquilo que é importante. Esse é um exercício de estudar, de ler e estudar o texto, né? As duas coisas. Quando você vai escrever, você junta tudo que você leu, tudo que você escreveu e faz um resumo coerente, né? Então, as leis para escrever o resumo, primeiro vamos pensar, tem vários tipos de resumo, né? Ou de escrita. Você pode fazer uma escrita textual, você pode fazer uma escrita de gráfico também, que às vezes você faz um organograma, né? Um mapa de conteúdo, de conceitos, né? E organiza o seu resumo daquela forma. E também a gente precisa da escrita em todo momento da vida, né? Em todo momento a gente precisa aprender a ler, escrever, entender o que está lendo e de alguma forma se organizar mentalmente sobre aquilo que leu, né? Às vezes até assim uma lista de pessoas que você vai convidar para uma festa, você precisa de se organizar, você precisa de agendar um horário, você precisa de ver os preparativos que tem em torno daquela festa, vamos pensar numa festa de casamento, né? Você precisa dessa organização, né? E quando você vai fazer uma leitura de um texto, é preciso ter muito mais foco, né? Porque não é algo que faz parte assim de algo que vai te dar um prazer momentâneo, é algo que vai se juntando, né? E é um exercício muito difícil, não é um exercício fácil. O que a gente pode dizer é que você vai desenvolvendo essa habilidade de leitura, de escrita, de entendimento, e isso vai te dando alegria, sabe? A leitura, conhecer, entender aquilo que você lê, isso nos dá muita alegria. Isso é consciência. Tem um autor que fala, né? Alegria na escola, o George Snyder. Então, ele influenciou muitos professores na década de 90, porque a gente percebia que realmente esse prazer existe. É uma forma de prazer você conhecer o mundo, entender aquilo que você está vendo, você sabe se comportar mais, você tem uma consciência, né, do conhecimento. O conhecimento ele te dá uma consciência, né? E saber entender o mundo em que você vive, a realidade, faz você tomar as atitudes mais assertivas, né? É importante isso, né? Então, assim, se a gente for pensar nessa escrita, então pensa da seguinte forma, a partir das leituras que você fez, das anotações, de que forma que você vai fazer esse resumo ou essa escrita, né? Isso sempre cria uma forma de organização daquilo que você vai fazer, né?
o primeiro passo seria isso, né, para escrever, essa organização da leitura, né? Essa leitura exploratória, as perguntas que às vezes você faz, às vezes a gente pensa assim, como aluno eu preciso dar conta de tudo. Não, você não precisa dar conta de tudo, porque aquilo que você não deu conta, aquilo que você tem dúvida, ou mesmo aquilo que você não tem, tudo você pode fazer em forma de questionamento, né? Você pode elaborar questões, né? E nem necessariamente você precisa responder todas, né? É, você pode colocar isso no seu resumo. E no mesmo no texto que você vai, no artigo que você vai escrever, né? Bom, no exemplo que a autora traz, né, ela fala sobre como escrever, que os textos se organizam e se expande na seguinte sequência, né? Então ela coloca uma referência, né? Primeiro você tem uma situação onde recupera um saber partilhado já conhecido, depois você tem uma informação nova, uma proposição que se quer defender ou propor, depois um conjunto de justificativas relativas ao item anterior, uma conclusão, né? Eu poderia dizer numa lógica dialética que você primeiro problematiza, o problema não é ele pode estar na sua realidade, mas geralmente é um problema que já é algo que vem sendo discutido e partilhado por inúmeros pesquisadores. Então, o problematizar é sempre algo teórico, tá? Ele tem que ser referendado teoricamente. Parte de uma coisa inicial do empírico, da realidade, né? Mas ele também ele é algo que tem uma raiz, né? E a gente tem que recuperar essa raiz, a raiz desse problema, né? E que já foi discutido por outros autores. Então é um problema já existente. Então você tem que pensar nisso. Depois você pode acrescentar alguma coisa nova, né? Uma reflexão nova sobre ele. Não necessariamente, mas você pode apresentar não sua, mas de vários autores, né? Às vezes um artigo que tem uma proposta de fazer uma, uma análise, né, que você vai usar. Tem esse problema, tem fulano que fala isso, tem ciclano que fala isso, tem beltrano que fala aquilo, né? Então são informações que, por exemplo, às vezes outro autor, outro aluno, outra pessoa que escreveu não usou esses mesmos autores. Aí que está a inovação. Você articula três autores que ainda não foram pensados juntos da forma que você coloca, né? Aí que está é, o seu a sua criatividade, né? E aí, aí vem a importância o conjunto de justificativas. Às vezes essas justificativas estão vinculadas nas próprias ideias dos autores, né? Não é necessariamente algo que possa ser novo, né? A gente pensa num contexto de graduação, você pode colocar questões novas, mas você não tem obrigação nenhuma de dar respostas e de resolver os problemas. A gente, quando pensa assim, um artigo não precisa dar conta disso. O que precisa dar conta disso é uma pesquisa, né? Quando você está envolvido em pesquisa. A pesquisa ela tem que buscar o problematizar, o sistematizar, o sintetizar e além disso, para além disso, né, tem que dar conta de uma proposta, né, para pensar o problema e tentar resolvê-lo, né, ou apresentar questões que possam ajudar a resolver o problema, possa dar uma alternativa para o problema, né. Então, no caso de vocês, na medida que vocês têm pensando assim, que o objetivo de vocês, né, até o final do curso é desenvolver um artigo, então nesse artigo é importante vocês darem conta dessas coisas. Pensam no problematizar, no sistematizar e no sintetizar, né? Problematizar ela vem na introdução, né? Você começa a falar de uma realidade, tarará, depois você expande ela para um problema que tem um contexto maior e depois você vai trazer uma leitura
a interpretação, né, uma interpretação de vários autores, vai fazendo o arranjo do que o outro fala, tentando pensar como se fosse uma composição, porque é uma composição e aí que está o seu mérito, né, de fazer uma boa composição. E por fim você faz uma síntese de tudo que você entendeu a partir dos autores, né? Sempre é uma síntese a partir dos autores, nunca é uma opinião própria, no sentido de porque eu acho que ainda não é o momento de você manifestar uma opinião própria, né? Às vezes a gente vai poder fazer isso só lá no doutorado, tá? Por isso que eu falo isso, para não confundir muito a cabeça de vocês, não criar mais coisa do que vocês têm que dar conta, tá bom? Pessoal, então o que eu falei anteriormente, né, em relação ao texto. Então, assim, os elementos importantes na escrita é sempre ter uma referência importante sobre o assunto, uma ou mais, né? Eu acho que é importante vocês terem pelo menos 3 quando for fazer o artigo, tá? Tem que ter uma temática clara, um enfoque claro, com delimitação do assunto, né? E eles organizam naquela sequência, como eu falei, né? O enfoque inicial, a situação inicial, que é um saber que é partilhado. Isso esse saber ele está inserido dentro de um desenvolvimento histórico, né? Ele tem uma abordagem histórica por trás de todo o conhecimento. Porque o conhecimento é o acúmulo de uma cultura já constituída, né? Então, quando você vai discutir qualquer assunto, tem que considerar que já é um saber instituído socialmente, historicamente. Então, você tem que resgatar isso numa situação inicial. Aí você apresenta a sua informação nova, né? E uma proposição que você quer defender. Tá? Talvez nesse momento você pode pensar nas hipóteses, que eu não falei no slide anterior. Então você traz as hipóteses que possivelmente você vai abordar e pretende dar conta. Não significa que você tem que dar conta delas, mas é interessante. E nem todo texto precisa se pensar em hipótese. A gente pega a hipótese muito de uma lógica positivista, tá? Na discussão da geografia mais acadêmica, não, existem algumas áreas que a gente tem uma forma de comprovar a hipótese, né? Quando você vai analisar dados quantitativos, essa coisa toda, isso aí tem uma clara hipótese, você pode criar essa hipótese e pode responder essas hipóteses, mas nem todo texto necessariamente, né, dentro de uma pesquisa qualitativa, você precisa dar conta dessa hipótese. E o conjunto de justificativos relativos ao o item anterior, né, e a síntese, que é a conclusão. Né. Então, seria de outra forma, dizendo, seria isso. Outra questão que o autor coloca, a autora, né, é a questão da... Aí ela vai falar, para escrever textos, né, tem uma organização macro e microestrutural. Né? E dentro dessa organização macro tem a coerência. E dentro da organização micro tem a coesão. As duas coisas são importantíssimas para vocês entenderem. Acho que é importante pesquisar, olhar, mas de forma geral eu vou falar o que é coerência e coesão. Porque nem o texto tem que ter clareza, né? Você tem que transmitir a mensagem para que o leitor entenda, né? Então, coerência e coesão seria justamente isso. São aquilo que possibilita, são os elementos fundantes que possibilita a construção textual para que esse texto seja eficaz na transmissão da sua mensagem. Então, a coerência especificamente é quando você articula frases, parágrafos, que possibilita esse entendimento, né? O entendimento da mensagem. Ela, quando está aliada à coesão, a coesão são as conexões, os conectores, né? São as costuras de ideias, mas está relacionado aos elementos textuais, como conjunções, advérbios, pronomes, etc. Então, coerência e coesão sempre andam juntos, né? Elas aliadas têm uma função de construir os sentidos de uma textualização, tá? Então,
é importantíssimo. A gente percebe a dificuldade de vocês, muitos de vocês, né, nas correções que eu já fiz, articular essas duas coisas, assim, saber o que é coerência e coesão para poder conseguir desenvolver um texto de forma clara. Pensa assim, você tem que escrever o texto, você tem que se perguntar, eu estou passando que mensagem aqui? Sabe, ler às vezes depois de um certo tempo, para perder um pouco do vício, mas tem que trazer essa mensagem, isso não é fácil, tá? Às vezes você fala assim, Maria visitou o museu. Maria também conseguiu entender elementos no lugar de usar Maria, usa ela. Assim, é uma substituição, você não ficar repetindo os nomes, por isso que isso é coesão. E a coerência é aquilo que você vai articulando entre uma frase e outra que vai dando sentido, ok? Aí, é, quando você escreve textos, as coisas mais comuns de acontecer, os problemas mais comuns, né, é essa digressão. A digressão é quando você desvia daquilo que você está discutindo, do tema que você está discutindo, tá? Às vezes isso acontece com as pessoas que estão mais acostumadas, porque às vezes tem tantas ideias, tantas informações, e às vezes você foge do tema, tá? Isso é comum. E a gente tem que estar sempre atento, né? Fazer várias leituras da escrita para poder entender isso, né? E observar isso na escrita. Lacunas, né? Quando você deixa uma lacuna, você começa a falar de uma coisa, mas não conclui, tá? Então tem que ter uma articulação de ideias que você apresenta a ideia e faz uma análise, faz uma interpretação daquilo que você coloca, ou então acrescenta algum dado, né? Então essas lacunas também a gente tem que sempre, às vezes a gente passa para o orientador, um artigo, alguma coisa, ele coloca um ponto de interrogação. O que significa isso? Lacunas, né? Ou então o que você colocou não tem coerência e coesão, está um parágrafo incompleto, né? Contradições. Isso é muito comum quando a gente não tem domínio teórico daquilo que a gente está falando, né? Então você traz muitas contradições. Por isso que é importante ter o orientador para poder te orientar e observar essas ideias que às vezes são contraditórias. Redundâncias, né? O uso repetitivo de termos desnecessários. A gente fala uma coisa na primeira frase, na segunda você fala a mesma coisa, ou na última, aí no próximo parágrafo você fala de novo. Então isso se chama redundância. Inadequações são comentários que se tornam os conteúdos falseáveis, vagos e pouco claros, né? Essas inadequações estão relacionadas às lacunas também, é um pouco disso, né? Que além de você deixar uma lacuna, você coloca algo que não tem uma articulação, né? Uma boa articulação, não está deixando o texto claro, né? Então é isso, tá? Outra questão que complementa aquilo que eu falei dos problemas, assim, para você ultrapassar os problemas, aqui a autora traz três elementos, três conhecimentos necessários para escrever um texto. Conhecimentos que você já deve ter, né? Que é o conhecimento da língua portuguesa, é o conhecimento dos tipos de textos e suas características, e é o conhecimento do mundo, né? Então, conhecer a língua portuguesa, saber usar todos os instrumentos que ela oferece para desenvolver um raciocínio lógico que tenha coerência, coesão e etc. Os tipos de características dos textos a gente vai ver no próximo slide, né, que vai falar sobre os tipos de texto, texto dissertativo, texto narrativo e texto descritivo, né? E conhecimento do mundo, você tem que estar no mundo, por exemplo, quando alguém vai falar, por exemplo, de um determinado assunto, ele tem que tem que ter interesse, ele tem que conhecer algo desse assunto, né, que está na realidade, né, por isso que é conhecimento do mundo, e para trazer, para ser articulado no pensamento teórico, né?
Então, o tempo todo a gente faz essa relação de desenvolver o texto, trazendo a realidade, esse conhecimento do mundo, do tema no mundo, na realidade, articulado com a teoria. Então, é como se fosse um processo elíptico, né, que é contínuo, né? Mesmo que você termine o artigo, tal, depois você pode retomar e dar continuidade ou pensar naquilo que você já escreveu a partir de outras leituras e etc. No próximo slide a gente vai falar um pouco sobre essas três formas de escrever os textos, tipos de textos. Bom, os tipos de texto que nós podemos produzir, que é um texto descritivo, que descreve uma situação, aspectos externos, históricos, informações de representação verbal, uma coisa, de uma coisa, de uma coisa ou de uma paisagem, de um estado de espírito, através da indicação dos seus aspectos mais característicos. É preciso mostrar as relações, saber selecionar os detalhes, saber reagrupá-los e analisá-los. Um texto narrativo, sua matéria é o fato, um acontecimento, seus elementos são o que, quem, como, quando, onde, porquê, em ordem cronológica. E o texto dissertativo é o desenvolvimento de uma ideia geral, baseada na divisão e enumeração de seus vários aspectos, seguindo-se a sua comprovação ou justificação. Então, são esses tipos de textos que a gente pode ser escritos, os tipos de textos, né? Bom, além dos três tipos de textos, a autora também traz como referência a um texto dissertativo, né, alguns elementos que devem fazer parte desse texto, né, as partes constitutivas de um texto dissertativo. Por que ela pôs dissertativo? Porque normalmente é o tipo de texto, a forma de escrita mais comum, né? Então, mas de forma geral, todo texto ele tem uma introdução, ele tem um desenvolvimento, ele tem uma conclusão, né? A gente pode às vezes fazer uma narração, né? É, trazendo esses elementos também, né? Mas vamos pensar nessa lógica dela, né? Quais são os elementos constitutivos de um texto, né? As partes constitutivas, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. O que tem na introdução? Né? O que é que tem no desenvolvimento? O que tem na conclusão? Eu diria assim, de forma geral. Na introdução, você apresenta alguma coisa, faz uma apresentação de um determinado assunto, né? Às vezes eu começo, por exemplo, eu falo sobre o estágio, né? Primeiro eu falo da importância do estágio na formação, de que forma ele é inserido na formação dos professores, na formação de professores e tarará. Eu faço alguma apresentação geral, sendo valorizando, puxando aquilo que a gente diz, puxando a tem um dizer que fala puxando a farinha para o seu saco, né? Assim, alguma coisa nesse sentido, que é valorizar aquele objeto que você vai falar, né? Valorizar e empoderar ele. Pois a segunda coisa é que você vai, na medida que você fala isso, vai vir sempre um problema, né? O problema é isso, né? Alguns autores vêm discutindo esse problema, que é onde quando você traz o referencial teórico. E depois você vai falar assim, olha, eu vou desenvolver esse texto, toda essa problemática, a partir de em três momentos, uma discutindo isso, um segundo momento discutindo aquilo, né? E em terceiro momento falando sobre esses elementos. E a partir desses elementos que vão ser abordados das três principais questões que eu apresento, será desenvolvido, que eu proponho a desenvolver. Então, a introdução é algo assim, que tem que ter muita coisa. Às vezes a gente começa a fazer a introdução, mas você vai terminar ela por último, porque você apresenta às vezes um plano, lá na frente você está lendo os textos, lê os textos, pensa assim, mas eu vou mudar aqui, né? Então você tem que mudar na introdução também. Mas é importante você começar, pelo menos, eu acho que é isso importante. Por exemplo, cada vez que a gente começa, por exemplo, um capítulo, vamos pensar de uma tese ou de um trabalho de conclusão que tem três capítulos, né?
normalmente a gente inicia o capítulo apresentando o capítulo, né? E o problema está lá atrás. A gente retoma um pouco dessa discussão, daquilo que teve no capítulo primeiro, né? Aquilo que foi colocado como problema, para dar continuidade ao assunto, para a gente nunca esquecer, né? Que é disso que a gente está falando, né? Então, quando você vai fazer um artigo, né? Você nunca pode perder de vista aquilo que você está, do assunto que você está tratando, né? Porque ali é mais curto, é uma escrita de 10 páginas, 20 páginas, né? Então é uma escrita mais curta, às vezes de 15 páginas também, né? Então você tem que ter muito clareza, né, daquilo que vai, tem que ser uma escrita bem planejada, né? Mas assim, eu diria sempre que quando você faz uma introdução, é muito bom que você dê conta inicialmente desse problema, das questões que envolvem o problema e tarará. Explora isso inicialmente, porque isso vai te dar clareza. Se você não elege um problema, dificilmente você sabe aonde que você vai chegar, sabe? É importante, em qualquer contexto, existir uma problematização, você colocar questões que você pretende descobrir, né? Se a gente for fazer uma leitura observatória das leituras acadêmicas, existe sempre essas questões, né? Muitos autores utilizam. Às vezes outros autores não colocam em forma de questões, de perguntas, mas eles traçam um questionamento, uma questão, sabe? Só que não está formulada como pergunta. E seria a parte mais de desenvolvimento, que é onde você vai fazer o debate daquele assunto a partir das referências bibliográficas. Então você pode, na medida que você vai colocando uma ideia de um determinado autor, você vai fazendo parágrafos pontuais em que você associa aquela ideia do autor com o assunto que você trouxe para a discussão, né? E aí assim você vai desenvolvendo. O desenvolvimento é essa parte em que você amarra o tempo todo a fundamentação com aquilo que você vai trazendo, né? Então, aí, a parte 1, discriminar os aspectos. A parte 2, fundamentar com razões, provas, exemplos. Então, isso aqui está muito, uma escrita muito, que não é acadêmica, né? Eu acho que ela poderia ter feito, aí ó, fazendo a crítica, poderia ter desenvolvido mais nesse sentido. Mas é isso. No segundo momento do texto, depois de problematizar e apresentar o planejamento da sua escrita, o segundo passo é esse desenvolvimento, que é na medida que você vai trazer os autores, os seus referenciais teóricos e vai articulando, né, com uma discussão em torno do problema. É essa a sua arte. Primeiro selecionar os autores, depois essas ideias importantes, e terceiro, que você faz uma discussão, às vezes associando aquilo que você apresenta, né, lá no início, na problematização. E por fim, né, que seria a síntese, é você conseguir fechar o texto, né? Não é fechar respostas, né? Falar isso é isso, isso é aquilo. Não, mas você sintetizar, né, a partir de um conjunto das ideias que você trouxe. Aí você faz algumas generalizações, abstrações. Aqui você não pode pôr nenhuma ideia nova, tá? E aí você fecha o texto, certo? Simples. Gente, então é isso, tá? Esse é o referencial, né, que nós usamos, acrescentamos algumas outras coisas, como vocês bem viram, né?